Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. James Joyce, Dublinenses. 15 contos que retratam a vida em Dublin, entre paralisia e epifanias. Na descrição do vídeo você encontrará o link para a playlist. Conto 6. Dois galanteadores. O entardecer quente e cinzento de agosto havia descido sobre a cidade e um ar morno, lembrança do verão, circulava pelas ruas. As ruas, com as venezianas fechadas para o repouso de domingo, fervilhavam com o alegre colorido da multidão. Como pérolas iluminadas, as lâmpadas ardiam desde o alto dos postes sobre a textura viva lá embaixo que, mudando sem parar de forma e de cor, lançava no ar do entardecer quente e cinzento murmúrio imutável e incessante. Dois jovens desciam o morro de Rutland Square. Um deles estava chegando ao fim de um longo monólogo. O outro, que caminhava à beira do caminho e por vezes era obrigado a pisar na rua devido à grosseria do companheiro, tinha uma expressão entretida e atenta. Era atarracado e tinha a pele levemente rosada. Usava um chapéu naval empurrado para trás da cabeça e a narrativa que escutava fazia com que ondas de expressão quebrassem por todo o rosto a partir dos cantos do nariz e dos olhos e da boca. Pequenos jatos de riso assoviante saíam de tempos em tempos do corpo convulsionado. Os olhos, cintilando com uma atenção matreira, permaneciam o tempo inteiro fixos no rosto do companheiro. Por uma ou duas vezes ajeitou a leve capa de chuva que havia jogado por cima do ombro à moda toureiro. Os calções, os sapatos brancos de borracha e a capa de chuva jogada de maneira casual expressavam juventude. Mas a figura dava vez à rotundidade na cintura, o cabelo era ralo e grisalho e o rosto, depois que as ondas de expressão passavam, tinha um aspecto maltratado. Quando teve certeza de que a narrativa tinha acabado, ele riu em silêncio por 30 segundos inteiros. Então disse: "Muito bem. Essa merece um troféu." A voz parecia despida de vigor, e para reforçar as palavras ele acrescentou em tom bem-humorado: "Um troféu único, solitário e recherché." Ficou sério e calado depois de falar. A língua estava cansada, pois tinha falado a tarde inteira em uma taverna na Dorset Street. A maioria das pessoas considerava Lenehan um aproveitador, mas, apesar dessa reputação, a simpatia e a eloquência sempre haviam impedido os amigos de adotar uma política mais abrangente contra ele. Lenehan tinha um jeito destemido de se aproximar de um grupo em um bar e de permanecer à margem da companhia até ser incluído em uma rodada. Era um andarilho intrépido armado com um enorme repertório de histórias, limeriques e charadas. Também era indiferente a todo tipo de descortesia. Ninguém sabia como desempenhava a árdua tarefa de viver, porém havia uma vaga associação entre o nome dele e os boletins sobre os cavalos. "E de onde você atirou, Corley?" perguntou. Corley correu a língua depressa pelo lábio superior. "Cara, uma noite eu estava andando pela Dame Street e vi uma prostituta bonita em frente ao relógio da Waterhouse e dei boa noite para ela. Sabe como é. Aí a gente foi dar um passeio pelo canal e ela me contou que trabalhava de criada em uma casa na Bagot Street. Eu pus o braço em volta dela e consegui dar uns amassos naquela noite. No domingo seguinte, cara, eu marquei 1 hora. A gente foi para Donnybrook e eu a levei até um campo por lá. Ela me disse que costumava sair com um fazendeiro. Foi legal, cara. Toda noite ela me trazia cigarros e pagava o bonde na saída e na volta. E uma noite ela me levou 2 charutos bons para caramba. Ah, coisa fina, sabe, que o velho costumava fumar. Cara, eu fiquei com medo que ela fosse falar de família e tudo mais. Mas ela sabe se cuidar. Talvez ache que você vai casar com ela", disse Lenehan. "Eu disse que estava desempregado", respondeu Corley. "Disse que eu estava no Pins. Ela nem sabe o meu nome. Tomei o cuidado de não dizer. Mas ela acha que sou classudo, sabe?" Lenehan riu mais uma vez sem fazer nenhum som. "De todas as histórias que já ouvi", disse, "essa sem dúvida é a que mais merece um troféu." As passadas de Corley enfatizaram o elogio. A ginga do corpanzil fez com que o amigo executasse alguns pequenos saltos do caminho para o meio da rua e de volta para o calçamento. Corley era filho de um inspetor de polícia e tinha herdado a aparência e a maneira de andar do pai. Caminhava com as mãos ao lado do corpo, mantendo-se ereto e balançando a cabeça de um lado para o outro. A cabeça era grande, globular e oleosa, suave em todos os climas, e o grande chapéu redondo, posto de lado, parecia um bulbo nascido de outro.
Olhava sempre em frente, como se estivesse em um desfile, e quando sentia vontade de olhar para outra pessoa na rua era necessário mover o corpo inteiro desde o quadril. Agora ele estava no olho da rua. Quando surgia uma vaga, sempre havia um amigo de plantão para dar essa dura notícia. Muitas vezes era visto caminhando com policiais à paisana, falando sério. Conhecia todos os assuntos por dentro e gostava de dar vereditos. Falava sem escutar o que os amigos diziam. As conversas eram quase sempre a respeito de si mesmo, o que ele tinha dito a outra pessoa e o que essa outra pessoa tinha dito para ele e o que ele tinha dito para encerrar o assunto. Quando reproduzia esses diálogos, ele aspirava a primeira letra do nome, à maneira dos florentinos. Lenehan ofereceu um cigarro ao amigo. Enquanto os dois jovens caminhavam em meio à multidão, Corley virava-se de vez em quando e sorria para as garotas que passavam, mas Lenehan tinha o olhar fixo na lua difusa envolta por um duplo halo. Observou com atenção a passagem da teia cinzenta do crepúsculo por sobre o rosto da lua. Por fim disse: "Bem, me diga uma coisa, Corley, parece que você vai conseguir mesmo, hein?" Corley fechou um olho de maneira expressiva como resposta. "E ela vai topar?" perguntou Lenehan meio desconfiado. "Com as mulheres você nunca sabe." "Ou ela é bacana", disse Corley. "Eu sei como dar um jeito nela, cara. Ela está caidinha por mim." "Você é o que eu chamo de um lotario alegre", disse Lenehan. "E um belo lotario, diga-se de passagem." Uma sombra de zombaria aliviou a servitude daqueles modos. Para se salvar, Lenehan tinha o hábito de deixar a bajulação aberta à interpretação de jocosidade. Mas Corley não tinha um intelecto sutil. "Não existe nada como uma boa criadinha", afirmou. "Pode acreditar no que eu digo." "Falou quem já experimentou todas", disse Lenehan. "Primeiro eu costumava procurar as garotas. Você sabe", disse Corley, desabafando, "as garotas da South Circular. Costumava sair com elas, cara, pegar um bonde para algum lugar e pagar o bonde ou levá-las para ver uma banda ou uma peça no teatro ou comprar chocolates e doces ou alguma outra coisa desse tipo. Eu costumava gastar um belo dinheiro", acrescentou em tom convincente, como se percebesse a descrença do ouvinte. Mas Lenehan podia muito bem acreditar naquilo. Ele acenou a cabeça com uma expressão grave no rosto. "Eu conheço esse jogo, e é um jogo para otários", disse. "Que o diabo me carregue se já ganhei alguma coisa com isso", emendou Corley. "Assino embaixo", disse Lenehan. "A não ser por uma delas", disse Corley. Em seguida correu a língua por cima do lábio superior a fim de umedecê-lo. A lembrança fez com que os olhos dele brilhassem. Também olhou para o disco pálido da lua, já quase encoberto, e pareceu entregar-se à meditação. Com ela até que era bacana, disse com arrependimento. Tornou a ficar em silêncio. Em seguida acrescentou: "Agora ela ganha a vida fazendo ponto." Uma noite dessas eu a vi andando em direção a Arley Street com dois sujeitos dentro de um coche. "E parece que a culpa é sua", disse Lenehan. "Outros vieram antes de mim", disse Corley de maneira filosófica. Dessa vez Lenehan ficou inclinado a duvidar. Balançou a cabeça de um lado para o outro e sorriu. "Você sabe que não consegue me enganar." "Corley", disse. "Juro por Deus", exclamou Corley. "Ela mesma me disse." Lenehan fez um gesto trágico. "Traidor", emendou. Enquanto os dois passavam pela balaustrada do Trinity College, Lenehan pulou para o meio da rua e olhou para cima em direção ao relógio. 20 minutos passados", disse. "Já é hora", respondeu Corley. "Ela vai estar lá com certeza. Eu sempre a deixo esperando um pouco." Lenehan riu em silêncio. "Pombas. Corley, você sabe mesmo conquistá-las." "Conheço todas as artimanhas femininas", confessou Corley. "Mas me diga uma coisa", repetiu Lenehan. "Você tem certeza que consegue ir até o fim? Você sabe que é um trabalho delicado. Elas são jogo duro nesse ponto. Não é? Hein?" Os olhinhos brilhantes buscaram confirmação no rosto do amigo. Corley balançou a cabeça de um lado para outro como se estivesse afastando um inseto insistente e as sobrancelhas dele se juntaram. "Eu vou dar um jeito", disse. "Deixe comigo, está bem?" Lenehan não disse mais nada.
Não queria mexer com os brios do amigo para ser mandado ao inferno e ouvir que seus conselhos não eram bem-vindos. Era necessário um pouco de tato. Mas logo a testa de Corley estava lisa outra vez. Os pensamentos dele corriam em outro rumo. Ela é uma vagabunda bonita e decente, disse de modo apreciativo. É isso que ela é. Os dois caminharam pela Nassau Street e então dobraram na Kildare Street. Perto da varanda do clube havia um arpista na calçada, tocando para uma roda de espectadores. Ele tangia as cordas sem perceber, olhando de vez em quando para o rosto dos recém-chegados e de vez em quando, com uma expressão cansada, para o céu. A harpa, indiferente ao fato de estar com as vestes despidas até os joelhos, também parecia cansada dos olhares de estranhos e das mãos do instrumentista. Uma mão tocava no baixo a melodia de Silent, o Moyle, enquanto a outra corria pelos agudos após cada grupo de notas. As notas da melodia pulsavam com profundidade e plenitude. Os dois jovens subiram a rua sem falar nada, com a música triste a segui-los. Quando chegaram ao Stephens Green, atravessaram a rua. Nesse ponto o barulho dos bondes, as luzes e a multidão os libertaram do silêncio. Lá está ela, disse Corley. Na esquina da Hume Street, uma jovem estava parada. Ela trajava um vestido azul e um chapéu de marinheiro branco. Estava na calçada, balançando uma sombrinha na mão. Lenehan ficou animado. Vamos dar uma espiada nela, Corley, disse. Corley olhou o amigo de soslaio e teve o rosto tomado por um sorriso desagradável. Você está querendo meter a colher na minha sopa? Perguntou. Porra! Exclamou Lenehan. Eu não quero que você me apresente. Só quero dar uma olhada nela. Não vou comê-la. Ah! Só uma olhada, disse Corley, em tom um pouco mais amigável. Bom, escute o que eu vou dizer. Eu vou até lá falar com ela e você pode passar por nós. Combinado, disse Lenehan. Corley já tinha passado uma perna por cima das correntes quando Lenehan gritou. E depois? Onde a gente se encontra? Às 10h30, respondeu Corley, trazendo junto a outra perna. Onde? Na esquina da Merrion Street. A gente vai estar voltando. Boa sorte, disse Lenehan ao se despedir. Corley não respondeu. Atravessou a rua a passos rápidos, balançando a cabeça de um lado para o outro. O porte, o andar tranquilo e o som maciço das botas davam-lhe um certo ar de conquistador. Aproximou-se da jovem e, sem cumprimentá-la, tratou de iniciar uma conversa. Ela virava a sombrinha depressa e dava meias voltas. Por uma ou duas vezes, enquanto ele falava bem de perto, ela riu e inclinou a cabeça. Lenehan ficou observando por alguns minutos. Depois caminhou depressa ao longo das correntes até se afastar um pouco e atravessou a rua no sentido oblíquo. Ao se aproximar da esquina com a Hume Street, percebeu que o ar estava perfumado e fez uma rápida e nervosa avaliação visual da aparência da jovem. Ela trajava roupas de domingo. A saia de sarja azul estava presa à cintura por um cinto de couro preto. A grande fivela prateada do cinto parecia apertar o centro do corpo, prendendo o material leve da blusa branca como um clipe. Ela usava uma jaqueta preta e curta com botões de madrepérola e um boá de plumas pretas. As pontas da gola de tule haviam sido desarrumadas com todo cuidado e um grande maço de flores vermelhas estava preso ao colo, com os caules para cima. Os olhos de Lenehan perceberam com aprovação o corpo robusto e musculoso. O rosto tinha um aspecto rústico e saudável nas gordas bochechas vermelhas, nos olhos azuis e desavergonhados. Os traços do rosto eram fortes. Tinha narinas largas e uma boca torta que ficava aberta em um sorriso malicioso de satisfação com 2 dentes saltados bem na frente. Quando ele passou, Lenehan tirou o chapéu e, após cerca de 10 segundos, Corley fez uma saudação para o ar. Ergueu a mão em um gesto vago e pensativo, mudando o ângulo do chapéu. Lenehan caminhou até o Shelbourne Hotel, onde parou e esperou. Depois de uma breve espera viu os dois se aproximarem e, quando dobraram à direita, seguiu-os pisando de leve nos sapatos brancos por um dos lados de Merrion Square. Enquanto caminhava devagar, ajustando os passos ao ritmo dos dois, observava a cabeça de Corley, que se voltava o tempo inteiro para o rosto da jovem como uma grande bola presa a uma haste. Tomou cuidado para não perder o casal de vista até que os enxergasse subir os degraus do bonde para Donnybrook. Então deu a volta e refez o caminho por onde havia chegado.
Quando ficou sozinho, o rosto dele pareceu mais velho. A alegria deu a impressão de abandoná-lo e, quando chegou à balaustrada do Duke's Lawn, correu a mão ao longo do metal. A música do arpista passou a controlar seus movimentos. Os pés acolchoados tocavam a melodia enquanto as mãos dedilhavam uma escala de variações ao longo da balaustrada após cada grupo de notas. Caminhou distraído em volta do Stephens Green e desceu a Grafton Street. Embora o olhar percebesse muitos elementos da multidão pela qual passava, era uma percepção morosa. Lenehan achou trivial tudo o que poderia encantá-lo e não reagiu aos olhares que o convidavam a ser ousado. Sabia que teria de falar um bocado, inventar e entreter, e estava com a cabeça e a garganta secas demais para essa tarefa. O problema de como fazer as horas passarem até reencontrar Corley voltou a incomodá-lo um pouco. Não conseguia pensar em nenhum outro jeito a não ser continuar andando. Ele dobrou à esquerda quando chegou à esquina de Rutland Square e sentiu-se um pouco mais à vontade na rua escura e silenciosa, com uma aparência que se afinava a seu estado de espírito. Por fim deteve-se em frente à vitrine de um estabelecimento de aparência pobre acima do qual as palavras Casa de Refrescos vinham estampadas em letras brancas. Na vitrine havia duas inscrições esvoaçantes, Ginger Beer e Ginger Ale. Um presunto cortado estava exposto em um grande prato azul, e logo ao lado, em um pires, via-se a fatia de um levíssimo pudim de ameixas. Lenehan encarou a comida com seriedade por algum tempo e, depois de olhar exausto para cima e para baixo da rua, entrou depressa no estabelecimento. Estava com fome porque, a não ser pelos biscoitos que havia pedido a 2 garçons mal-humorados, não tinha comido nada desde o café da manhã. Sentou-se em uma mesa de madeira sem toalha em frente a 2 jovens operárias e um mecânico. Uma garota vulgar o atendeu. Quanto custa um prato de ervilhas? Perguntou Lenehan. 3 alfense, senhor, respondeu a garota. Então me traga um prato de ervilhas e uma garrafa de ginger beer. Lenehan fez o pedido de maneira ríspida para desmentir o ar de refinamento, pois a conversa havia parado quando entrou no bar. O rosto dele estava quente. Tentando parecer natural, empurrou o chapéu mais para trás na cabeça e apoiou os cotovelos na mesa. O mecânico e as 2 operárias examinaram-no em detalhe antes de retomar a conversa em voz baixa. A garçonete trouxe-lhe um prato de ervilhas quentes, temperadas com pimenta e vinagre, um garfo e a ginger beer. Lenehan comeu com vontade e achou a comida tão boa que tomou uma nota mental da localização. Depois de comer todas as ervilhas, bebericou a ginger beer e passou um tempo sentado pensando sobre a aventura de Corley. Imaginou o casal de amantes caminhando por uma rua escura, ouviu a voz de Corley fazendo profundos e entusiasmados galanteios e tornou a ver o sorriso malicioso na boca da jovem. Essa visão fez com que sentisse toda a intensidade da pobreza que lhe afligia a carteira e o espírito. Lenehan estava farto de ficar de um lado para o outro, de matar cachorro a grito, de artimanhas e intrigas. Completaria 21 anos em novembro. Será que nunca arranjaria um emprego decente? Será que nunca teria uma casa própria? Pensou em como seria agradável ter uma lareira em frente à poltrona e uma mesa com um jantar posto. Já havia caminhado bastante pelas ruas na companhia de amigos e garotas. Sabia o quanto valiam aqueles amigos, e também conhecia as garotas. A experiência havia tornado o coração amargo em relação ao mundo. Mas ainda restava esperança. Lenehan sentiu-se melhor depois de comer, menos farto da vida, com o espírito menos derrotado. Ainda havia tempo para sossegar em um cantinho aconchegante e levar uma vida feliz se ao menos conseguisse encontrar uma garota simples com um pé de meia feito. Pagou 2 pence e meio penny para a garçonete vulgar e saiu do estabelecimento para recomeçar a caminhada errante. Entrou na Chapel Street e seguiu em direção à prefeitura. Depois entrou na Dame Street. Na esquina da Georges Street, encontrou 2 amigos e parou para conversar um pouco. Alegrou-se ao ver que poderia descansar um pouco de toda aquela caminhada. Os amigos perguntaram se tinha visto Corley e quais eram as novidades. Lenehan respondeu que tinha passado o dia com Corley. Os amigos falaram muito pouco. Ficaram olhando distraídos para certas figuras no meio da multidão, fazendo às vezes um comentário crítico. Um deles disse que tinha visto Mac 1 hora atrás na Westmoreland Street. Lenehan disse que tinha estado com Mac na noite anterior no Egan's. O jovem que tinha visto Mac na Westmoreland Street perguntou se era verdade que Mac tinha ganhado uns trocos em uma partida de bilhar. Lenehan não sabia.
Disse apenas que Ololian tinha pagado as bebidas no Eggans. Despediu-se dos amigos às 15 para as 10 e subiu a George's Street. Dobrou à esquerda na altura do City Markets e entrou na Grafton Street. A multidão de moças e rapazes havia se dispersado e enquanto subia a rua ele ouviu muitos grupos e casais se despedindo. Seguiu até o relógio do College of Surgeons. Eram 10 horas. Então continuou apressado pelo lado norte do Stephens Green, apertando o passo com medo de que Corley voltasse antes do combinado. Quando chegou à esquina da Merrion Street, parou à sombra de um poste de iluminação e pegou um dos cigarros guardados e o acendeu. Escorou-se no poste e manteve o olhar fixo no lugar onde esperava ver Corley e a garota reaparecerem. Os pensamentos dele se agitaram mais uma vez. Pensou se Corley teria conseguido. Pensou se já teria feito o pedido ou se estaria esperando até o último instante. Sofreu com todas as aguilhoadas e emoções da situação do amigo, bem como da própria situação. Porém a lembrança de Corley aos poucos o acalmou. Tinha certeza de que Corley saberia cuidar de tudo. De repente lhe ocorreu que talvez Corley a tivesse levado até em casa e se escapulido. Lenehan percorreu toda a rua com o olhar. Não havia nenhum sinal dos dois. Mesmo assim, fazia pelo menos meia hora desde que tinha avistado o relógio do College of Surgeons. Será que Corley faria uma coisa dessas? Acendeu o último cigarro e começou a fumar, nervoso. Apertava os olhos cada vez que um bonde parava na outra esquina do parque. Eles deviam ter ido para casa por outro caminho. O papel do cigarro rasgou-se e ele o atirou na rua com um palavrão. De repente avistou os dois se aproximando. Teve um sobressalto de alegria e, sem se afastar do poste, tentou ler o resultado a partir da maneira como andavam. Os dois andavam depressa, a jovem dando passos curtos e ligeiros enquanto Corley a acompanhava com passadas longas. Pareciam estar em silêncio. Uma insinuação do resultado cortou-o como a ponta de um instrumento afiado. Sabia que Corley haveria de fracassar. Sabia que não havia jeito. Os dois entraram na Bagot Street e Lenehan começou a segui-los no mesmo instante, pelo outro caminho. Quando os dois pararam, ele também parou. Ficaram conversando por alguns instantes e logo a jovem desceu os degraus que davam para o terreno de uma residência. Corley ficou de pé junto à estradinha que conduzia até a casa, próximo aos degraus da entrada. Passaram-se alguns minutos. Depois a porta foi aberta devagar e com cautela. Uma mulher desceu os degraus da entrada correndo e tossiu. Corley se virou e foi em direção a ela. A figura avantajada ocultou-a por alguns instantes, mas logo ela reapareceu subindo os degraus às pressas. A porta se fechou mais uma vez e Corley começou a andar depressa rumo ao Stephens Green. Lenehan se apressou na mesma direção. Caíram alguns pingos de chuva. Ele interpretou aquilo como um aviso e, olhando para trás em direção à casa onde a jovem havia entrado para ter certeza de que não estava sendo seguido, correu o mais depressa que podia ao longo da rua. A ansiedade e a corrida vigorosa o deixaram sem fôlego. Então gritou: "Ei, Corley!" Corley se virou para ver quem o chamava e continuou andando como antes. Lenehan correu atrás, ajeitando a capa de chuva nos ombros com uma das mãos. "Ei, Corley!" gritou mais uma vez. Em seguida alcançou o amigo e o encarou. Não conseguiu ver nada. "E aí?" perguntou. "Deu certo?" Os dois haviam chegado à esquina de Ely Place. Ainda sem responder, Corley dobrou à esquerda e subiu a rua lateral. Tinha estampada no rosto uma expressão de tranquilidade austera. Lenehan continuou acompanhando o amigo com a respiração ofegante. Estava perplexo, e uma nota de ameaça insinuou-se em sua voz. "Não vai me dizer?" perguntou. "Você ao menos tentou?" Corley deteve o passo no primeiro poste de iluminação e lançou um olhar sinistro à frente. Então, com um gesto grave, estendeu a mão em direção à luz e, sorrindo, abriu-a devagar ante os olhos do discípulo. Uma pequena moeda dourada reluzia na palma. Fim do conto. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.